Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu... Shalom, graça e paz da parte de Deus a todos. Que a graça, que o Espírito de Deus guarde nossas vidas nesse tempo, nos ajudem nesse tempo, nos consolem, nos confortem e nos direcionem principalmente na palavra, com relação à nossa família, nos devocionais, enfim. Queridos, estamos aqui mais uma vez para gravar mais uma palavra para os jovens da nossa comunidade. Queremos então, do fundo do nosso coração, convidar você a assistir, entendeu? Compartilhar com os teus amigos. Eu quero falar hoje aqui algo a respeito de aliança. Nós vivemos um tempo onde tem sido muito falado sobre o renovo nas nossas vidas, nossa comunidade tem falado muito em cima disso, e eu quero compartilhar com você nesse tempo algo de Deus para as nossas vidas que está relacionado a uma nova aliança. Eu quero partilhar com você do livro de Jeremias, mas antes quero fazer uma explanação aqui. Em torno de 627 a.C., Jeremias foi chamado para anunciar o Evangelho, ou para profetizar o Evangelho sobre aquela época, aquele tempo, enfim. Olhando para alguns textos bíblicos, se percebe que, na maioria das vezes em que o povo viviam aflições, viviam tempos de guerra, tempos de dificuldade, tempos de escassez, na maioria dessas vezes, desde o início da história da palavra de Deus, da Bíblia, até o livro, do Gênesis ao Apocalipse, a gente percebe que nesse tempo de escassez, é um tempo onde o povo, ou a humanidade, digamos assim, busca ter um relacionamento de maior intimidade com Deus, com a divindade. E ao mesmo tempo, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, também proporciona ao seu povo meios para que essa nova aliança se restabeleça, para que esse novo relacionamento se restabeleça na vida dessas pessoas. E não foi diferente nessa época em que Jeremias foi convidado por Deus. Só algo me chamou a atenção. Diferente de Isaías, que foi em torno de 700 a.C., Isaías, no capítulo 6, Deus chama Isaías, o anjo vem, Isaías percebe que está de lábios impuros, percebe que está no meio de um povo de impuros lábios, mas ao momento que o anjo toca a sua vida e pergunta a ele quem eu enviarei, Isaías imediatamente reconhece que Deus está chamando para anunciar a sua palavra, as profecias que se cumpriram e se cumprem até hoje. Diferente de Jeremias, 627 a.C., da mesma forma Deus chama inúmeras vezes. No capítulo 1 de Jeremias, a partir do verso 5, diz o seguinte: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Ponto. Detalhe, antes desse versículo, a palavra de Deus fala, tu pode ler todo o capítulo número 1 de Jeremias depois. A palavra de Deus fala que Deus chamou Jeremias inúmeras vezes. Deus chamou 1, 2, 3, 4, várias vezes o texto fala. E quando então Deus chega, e esse versículo 5 é basicamente uma intimação a Jeremias. Jeremias, eu te criei, te conheço do ventre da tua mãe, separei você para anunciar a minha palavra. E note que Jeremias ele dá uma resposta para Deus. Ele fala algo para Deus que é em cima disso que eu quero conversar com você nessa noite. Então eu disse: o Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Jovens da nossa comunidade, quero, em cima desse texto, alertar você.
Deus tem uma promessa para a tua vida, um chamado para a tua vida, uma vocação para a tua vida. E quando Ele nos chama, independentemente de quantas vezes nós vamos dizer não para Ele, vai ter um momento que Ele vai ministrar o nosso coração e vai nos chamar para ser alguém que vai anunciar a sua palavra. E principalmente nesse tempo. A desculpa de Jeremias aqui, talvez não fosse apenas pela sua juventude, mas é porque Jeremias entendeu a responsabilidade que viria sobre a vida dele. Jeremias sabia que anunciar a vontade de Deus aqui seria para os seus amigos, para os reis da época, enfim, ele teria que enfrentar aqui nesse tempo um povo conhecido dele, outro não tão conhecido, mas enfim, ele teria que trazer a verdade da parte de Deus. E Jeremias, então, diz para Deus: Senhor, eu sou muito jovem. Uma desculpa totalmente vaga, uma desculpa totalmente vazia, por conta da responsabilidade. Na sequência do texto, Deus vai ministrando a vida de Jeremias e vai mostrando para ele o que é que ele tem que falar para aquele povo naquela época, entendo bem. Ele vai falando para Jeremias os princípios, os valores da sua palavra, da sua vontade, e ao mesmo tempo ele previne Jeremias, que quando ele começasse a ser usado para anunciar esse reino de Deus, essas promessas de Deus, que inclusive algumas se cumpriram naquela época mesmo. Teve profecias de Jeremias que se cumpriram naquele tempo, naquela época, e teve outras profecias que se cumpriram na vinda de Cristo Jesus, e também outras se cumprem até hoje. Detalhe, ele começa então a dizer para Jeremias que, por ele se posicionar, e querer e aceitar anunciar a vontade de Deus, ele seria perseguido. Por inúmeras lideranças. Deus não estava falando para Jeremias que ele seria perseguido apenas por irmãos da sua sociedade. Ele falou que Jeremias anunciaria e seria perseguido por reis. Mas ele fala para Jeremias algo muito importante: não tenha medo, Jeremias, porque eu estarei te guardando. Enfim, eu estou dando um relatório para que você entenda, jovem, de todo o livro de Jeremias, no principal, para que a gente possa entender onde eu quero chegar. Através da vida de Jeremias, Deus anunciou então o que ia fazer naquele tempo, que ia fazer cair uma terrível desgraça sobre aquele povo naquela época. Uma terrível desgraça que cairia sobre os israelitas, tá? E como o quê? Por causa de quê? Por causa do castigo, por causa do pecado que eles haviam cometendo, certo? Depois desse tempo aqui, só para nós entender então, que nós falaremos em cima do livro de Jeremias, depois do povo então ter rejeitado a palavra de Jeremias, ter rejeitado a vontade de Deus, Deus então proporciona uma nova aliança. Mas para isso nós precisamos entender alguns princípios que eu quero falar com você no capítulo 30 do livro de Jeremias. O capítulo 30 do livro de Jeremias, nós vamos ver a seguinte descrição. Deus, para ele estabelecer então essa nova aliança com aquele povo naquela época, precisava ficar claro na vida daquele povo que Deus odeia o pecado. E nós percebemos isso no capítulo 30, verso 12 a 15, que diz o seguinte: o Senhor Deus diz à cidade de Jerusalém: o mal deste povo não tem cura, e as suas feridas não saram. Não existe ninguém para cuidar de vocês. Não há remédio para suas feridas. Não há esperança de cura. Todos os seus amantes a esqueceram e não lhe dão confiança. Eu o ataquei como se você fosse um inimigo. O seu castigo tem sido duro porque os seus pecados são muitos e a sua maldade é grande. Não se queixe mais por causa dos seus ferimentos, pois eles não têm cura. Eu castiguei assim porque os seus pecados são muitos e a sua maldade é grande. O que Deus estava falando com aquele povo, nessa época aqui, nesse desespero, nessa guerra, nessa crise aqui, é que o pecado, Deus odiava. Deus tem
nojo, digamos assim, dentro desse texto do pecado. Preste atenção, Deus odeia o pecado, certo? O segundo princípio que eu quero dizer para você, então, para que haja essa nova aliança nas nossas vidas, porque precisa ficar claro nas nossas vidas. Nós muitas vezes queremos fazer uma aliança com Deus e queremos continuar com as nossas práticas de vida iguais às de antigamente. É isso que eu quero chegar nesse entendimento. Ressalto, nós estamos numa época de pandemia, e eu não quero dizer para você que a pandemia foi Deus que colocou para castigar o povo. Não é isso. Você entenda o que eu estou falando. Eu estou falando da profecia de Jeremias na época 627 antes de Jesus Cristo. Eu estou usando aquele tempo e aquela época, certo? Naquele tempo foi essa situação. Deus, por odiar o pecado, trouxe então a ira de Deus, então, e o castigo sobre aquele povo. Trouxe julgamento, certo? No tema seguinte, no versículo seguinte, Deus mostra que ao tempo que Ele odeia o pecado, Ele ama o pecador. Ele tem amor pela pessoa. E aí nós vamos perceber isso no capítulo 30, versículo 18 e 22, que diz o seguinte: o Senhor diz: eu trarei os descendentes de Jacó de volta para a sua terra, e terei misericórdia de cada família. Jerusalém será construída de novo, e no palácio morará gente outra vez. As pessoas que vivem ali cantarão louvores, darão gritos de alegria. Farei com que cresçam em número e sejam tratadas com respeito. A nação se firmará como antigamente, e a sua gente será forte de novo. Eu castigarei todos os que o fazem sofrer. O seu governador virá do seu próprio povo. Será uma pessoa da própria nação. Quando eu o convidar, ele chegará perto de mim. Ninguém teria a coragem de vir sem ser convidado. Eles serão o meu povo e eu serei o Deus deles. Eu, o Senhor, falei. O que Deus está falando aqui? Nesse texto, Ele está dizendo então um pouquinho antes, no versículo que nós lemos, que odeia o pecado. Mas Ele ama o pecador. Deus, Ele sempre nos deu uma, vamos chamar de oportunidade. Não sei se seria essa a palavra que eu queria usar. Mas vamos dizer que Deus sempre nos deu uma oportunidade para nos arrependermos dos nossos maus caminhos. Não tem como nós afirmar que estamos tendo uma nova vida, estamos vivendo uma nova aliança com Deus, se nós não entendermos que as práticas pecaminosas na nossa vida, Deus não compactua. Deus odeia as práticas pecaminosas. Jovem, preste atenção, lembra que eu falei no início? Jeremias, Senhor, eu sou muito jovem. Mas você não é jovem o suficiente. Você precisa entender o seguinte: você sendo jovem, já criança com entendimento, adulto, velho, não importa. Você tem que entender algo muito interessante. Qualquer idade, Deus te dando uma oportunidade, você tem que reconhecer que é pecador, se arrepender dos seus maus caminhos e voltar para Deus, para que então haja essa nova aliança com Deus. Eu e você temos, eu creio, que toda vez que levantamos das nossas camas pela manhã, abrimos nossos olhos, respiramos, é Deus nos dando a oportunidade, mais uma vez, de renovar as nossas alianças com Ele. Então, baseado nesses textos, o primeiro princípio, então, que eu tiro é que Deus odeia o pecado. O segundo princípio, Deus ama o pecador. E o terceiro, nesse tempo aqui, o texto diz claramente para nós: Deus traz ira. Ele traz sobre os maus. Se você entende que é pecador, se arrepende, ou se você não se arrepende e continua fazendo maldade, eu quero que você saiba que há consequências. Eu não posso afirmar que Deus, nesse tempo hoje, depois mais para o final você vai entender isso, nesse tempo eu não posso afirmar que Deus vai te castigar, que vai apertar sua moleira, que vai botar a mão em você, mas eu posso afirmar uma coisa: toda semeadura tem uma colheita. Então, se toda semeadura tem uma colheita, certamente tem consequências uma vida de prática pecaminosa. Tem consequências gravíssimas, tem consequências na nossa vida, tem consequência na vida das pessoas que habitam conosco, tem consequência na vida da nossa família, da nossa sociedade, enfim.
Então, o texto de Jeremias, capítulo 30, 23 e 24, diz o seguinte, é o texto quem está falando. A ira do Senhor é uma tempestade, um vento forte que explodirá em cima da cabeça dos maus. Explodirá na cabeça de quem? Em cima da cabeça dos maus. Certo? E essa ira não acabará até que Deus faça tudo o que planejou. No futuro, o seu povo compreenderá isso muito bem. Aqui o texto está falando justamente de algumas coisas que aconteceram na época de Jeremias. Eu vou tentar achar aqui para te mostrar. Foi na época de Jeremias, foi ainda quando Jeremias profetizava sobre aquele povo, que o rei Nabucodonosor destruiu a cidade de Jerusalém. Então é sobre isso que Deus estava falando. Só que nós podemos entender o seguinte, que ao mesmo tempo que Deus então nos mostrou que odeia o pecado, que ama o pecador que se arrepende, mas que traz consequências sobre aqueles que continuam fazendo a maldade, Deus também falou que renova a sua aliança com aqueles que se arrependem de verdade. E pode acreditar no que eu vou dizer para você. O pastor pregou uma palavra muito interessante no domingo à noite, que ele falou que Deus nos pastoreia. E eu vou reafirmar isso que ele disse com uma outra fala, que é a mesma coisa. Deus é perito em reagrupar as suas ovelhas. Glória a Deus. Deus é perito em reagrupar as suas ovelhas. Então, se você é ovelha de Jesus Cristo, se você é ovelha do reino de Deus, eu quero dizer para você que é uma oportunidade tremenda de você renovar a sua aliança com Deus nesse tempo. Mas se você não frequenta a igreja, não faz parte de um ministério, jovem da nossa cidade, jovem do estado, jovem do país, se você não frequenta nenhuma comunidade, porque logo você pensa, eu não quero ir em nenhuma igreja, ninguém está te convidando para ir a uma igreja. Eu quero te convidar a fazer uma aliança com Deus. Eu quero te convidar a você fazer uma aliança com Deus. E é o próprio Deus que vai pastorear a tua vida. É o próprio Deus que vai reagrupar as suas ovelhas. Não somos nós, com vários discursos. Nessa época, inúmeros discursos. Eu estou no meio deles porque eu acho interessante nós compartilhar a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando, Senhor, eu não quero de forma nenhuma que o teu reino, e não tem como, mas é o meu pensamento, enfim, que o teu reino seja anulado por causa das minhas falas. Que as pessoas tenham a inteira liberdade para entender e para buscar compreensão na palavra do Senhor, Pai. Eu peço isso a Deus em oração. Que Deus quer renovar então essa aliança conosco nesse tempo. Momentos de angústia, momentos de aflição, momentos de guerra, nós ficamos mais sensíveis à voz de Deus. O Senhor nos proporciona portas, o Senhor nos proporciona saídas, para que a gente possa voltar a ter essa aliança com Ele. Você pode dizer, Lindomar, você fala como se as outras religiões nenhuma prestasse. Eu não quero saber qual é o tipo de fé, qual é o tipo de religião que você frequenta, jovem. Eu não quero aqui me deter sobre a igreja tal ou tal. Eu quero que você entenda, por gentileza, que Deus, o nosso Deus amoroso, de paz, de graça e misericórdia, Ele quer restaurar e restabelecer uma nova aliança comigo e com você. Independente de onde eu e você frequentamos, Deus quer renovar essa aliança conosco. E através desses textos nós podemos entender que lá naquele tempo, Deus não destruiu a todos. A ira de Deus veio sobre aquele povo, a justiça de Deus veio sobre aquele povo, sobre aquela época, mas também Jeremias profetizava sobre a vinda do Cristo. Nos versículos anteriores, alguns mais para frente, Jeremias profetizava sobre Jesus Cristo, que começa no livro de Mateus, que seria a nossa nova aliança de hoje. Baseado então nesses textos, eu quero ler mais uma aqui, que está no livro de Jeremias ainda, capítulo 31, do verso 1 até o 9. Diz assim, a volta do povo de Israel. Note que Deus então, Ele diz, eu odeio o pecado, eu perdoo o pecador, eu trago ira e justiça sobre os que continuam fazendo o mal, mas eu renovo a aliança com aqueles que são
ovelhas, com aqueles que entendem a palavra de Deus. Capítulo 31 diz assim: o Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que eu serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. No deserto, tive pena daqueles que haviam escapado da morte, quando o povo de Israel procurava descanso. Eu, vindo de longe, apareci a eles: povo de Israel, eu sempre os amei e continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. Eu construirei de novo a nação. Em cima desse versículo, eu quero dizer para você que nós hoje estamos vivendo uma realidade no planeta Terra, digamos assim, que pode se encaixar essa palavra. Deus quer renovar essa aliança conosco, mas uma aliança de verdade, querido. Deus não quer apenas que nós frequente cultos. Deus não quer apenas que nós frequente um local. Deus não quer apenas que nós poste frases de amor em Facebook. Deus não quer que nós simplesmente sirvam a comida para os caminhoneiros e filme para disputar nas redes sociais quem faz ou quem não faz. Deus quer reestabelecer uma aliança verdadeira ao nosso coração, ao nosso entendimento. E essa nova aliança, esse renovo de Deus nas nossas vidas, traz uma transformação no nosso caráter, traz uma transformação no nosso dia a dia. E da mesma forma que nós somos impactados com o reino de Deus, pessoas à nossa volta conseguem perceber e também serão impactadas pela vontade de Deus. Se uma nova aliança nas nossas vidas, ela gera novas alianças nos nossos amigos, nas pessoas que frequentam as nossas casas, nas pessoas que convivem conosco no trabalho. Automaticamente, todas essas profecias de Jeremias, se cumprindo em nossas vidas, elas vão gerar vidas, não somente em nós, mas nas pessoas que estão ao nosso redor. Continuando o texto, 31, 4. Eu construirei de novo a nação. Mais uma vez, vocês pegarão os seus tamborins e dançarão de alegria. Mais uma vez, vocês farão plantações de uva nos montes de Samaria, e quem plantar colherá as frutas. Está chegando o tempo em que os vigias gritarão nas montanhas de Efraim: venham, vamos subir até Sião, onde está o Senhor nosso Deus. O Senhor diz: cantem de alegria por causa de Israel, a maior de todas as nações. Cantem este hino de louvor. O Senhor salvou o seu povo, ele livrou o resto do povo de Israel. Eu os trarei do norte e os ajuntarei dos lugares mais distantes da terra. Com ele virão os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas e as que estão para dar à luz. Eles vão voltar como uma grande nação. Quando eu os trouxer, eles virão chorando e orando. Eu os levarei para a beira de águas correntes, por uma estrada plana, onde não tropeçarão mais. Sou como um pai para Israel e Efraim, e o meu filho mais velho. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é uma promessa que se cumpriu naquele tempo e que hoje pode se cumprir sobre nossas vidas. Sobre o Brasil, sobre o estado do Rio Grande do Sul, sobre Cruz Alta, pode se cumprir sim essa promessa. Se eu e você, nas nossas casas, aonde eu e você estiver, permitir que Deus toque o nosso coração e nos mostre que somos pecadores, mas que Ele nos dá essa possibilidade hoje de, em Cristo Jesus, renovar a nossa aliança com Ele, com certeza absoluta. Eu torno a dizer, Deus é perito em reagrupar as suas ovelhas. Deus é perito em restaurar o caráter das suas ovelhas, querido. Deus é perito em fazer isso. Mas nós, quando somos tocados pela palavra de Deus, precisamos admitir quem nós somos. Jovem, eu sei o que eu estou falando. Preste atenção. Nós vamos abrir agora lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, até o versículo 21. Apenas para nós finalizar esse tempo, então. 2 Coríntios 5, 2 Coríntios 5, do 1
do 11, aliás, ao 21. Perdão, do 11 ao 21. Diz assim: amizade com Deus por meio de Jesus Cristo, seu Filho amado. Sabemos o que quer dizer temer o Senhor, e por isso procuramos levar as pessoas à verdade. Deus nos conhece completamente, e espero que no seu coração vocês me conheçam também. Paulo está falando com aquele povo. Não estamos querendo nos elogiar a nós mesmos outra vez para vocês. Pelo contrário, queremos lhes dar motivos para terem orgulho de nós, a fim de que tenham o que responder aos que se sentem orgulhosos por causa da aparência de uma pessoa e não por causa do que ela é. Pois é, estamos loucos e é em favor de Deus. E se temos juízo, é em favor de vocês, porque somos dominados pelo amor de Cristo, o amor que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que em um homem, Jesus Cristo morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aqueles que morreu, e foi ressuscitado para a salvação deles. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. E se antes de nos termos tornado cristãos, julgamos a Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais isto. Quem está unido com Cristo, então, é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho, e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo Jesus nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, e por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo Jesus, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a você que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Que texto maravilhoso que Paulo está nos escrevendo aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 11 em diante. De inimigos de Deus a amigos. Note que Paulo tratou aqui algo muito interessante. Ele falou: Deus não leva em conta. Você entendeu que agora nós estamos vivendo um novo tempo de Deus para as nossas vidas? Hoje, naquela época, o profeta Jeremias estava anunciando o reino de Deus, e ele anunciava esse Cristo que viria. Mas hoje nós já vivemos o depois, digamos assim. Nós já vivemos a promessa de Deus para as nossas vidas em Cristo Jesus. Então, eu peço a você, jovem, que deixe que o Espírito de Deus toque a tua vida, de forma que essa tua prática de vida possa ser transformada, e você, como ovelha de Deus, ovelha de Cristo Jesus agora, possa ser reagrupado ao corpo. Deus, que tem essa autoridade para reagrupar as suas ovelhas, está nos convidando então nesse dia, nesse tempo. Ele nos dá essa oportunidade de, em meio a esse caos, onde a maioria das pessoas estão liberando palavras, falando tantas coisas que nem elas conseguem entender. Deus tem nos chamado, não somente a igreja, mas todos os povos, a se arrependerem e fazerem uma nova aliança com Ele. E eu quero convidar você nesse tempo. Creio que é um tempo muito precioso. Creio que é um tempo que realmente eu e você podemos pensar muito. Repense a sua casa nesse tempo. Nesse tempo de quarentena, repense a sua família. Repense a tua estrutura financeira. Repense o contato que você tem, jovem, com os teus pais. Eu torno a dizer isso. Como é que é teu tratamento? Lindomar, aqui em casa nós estamos tendo um tempo de devocional tremendamente abençoado. Glória a Deus. Repense.
Eu quero testemunhar a você algo que aconteceu há uns dias atrás com a minha família. Há uns dias, eu digo quase um ano. Logo que me converti, nós tínhamos uma sede muito grande pelo reino de Deus, fazíamos devocional, fazia culto familiar, e no decorrer do tempo, nós fomos esfriando um pouco, eu e a minha esposa, e a gente passou a viver mais da leitura bíblica ali, enfim, e o culto de domingo. E há um tempo atrás, Deus tocou profundamente meu coração. Eu estava lendo uma palavra, e eu entendi aonde está o reino de Deus que eu acreditava tão piamente logo na minha conversão. Aonde está aquele reino de Deus apaixonante que eu, a minha esposa e a minha filha sentávamos em roda de uma mesa e chorávamos lendo a Escritura. Aonde foi esse reino? E eu descobri que a culpa não foi de Deus. A culpa foi nossa. E há mais ou menos um ano atrás a gente voltou a fazer o culto familiar. Quando a gente voltou a fazer o culto familiar, não foi fácil. Não foi fácil. A gente voltou a criar novos hábitos na nossa casa. Há muito pouco tempo, eu comecei a desligar a televisão, os jornais, na hora de nós sentar na mesa para almoçar. E logo que veio toda essa bagunça, essa pandemia, eu entendi que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, já estava nos mostrando como é o comportamento de cristãos. E nós vamos perdendo isso porque nós vamos inflamando a nossa cabeça com tantas informações que na maioria das vezes são fake news. Nós não buscamos fontes verdadeiras. Nós pegamos, passamos para frente, disseminamos coisas que não trazem edificação para as pessoas. Eu quero dar uma chamada a você. Eu sei que todos dessa comunidade vão assistir esse vídeo. Eu sei que não é só os jovens que vão assistir. Eu sei que pessoas, amigos meus, fora daqui, vão assistir esse vídeo. Eu quero convidar você a fazer uma reflexão profunda nesse tempo e reorganizar, reagrupar a tua família, reorganizar a tua casa. Queridos, quanto tempo você passa dentro da sua casa conversando com a sua esposa, com seus filhos, os filhos, vocês com seus pais? Quanto tempo você gasta na internet, fechado no teu quarto? Repense sobre tudo isso. Deus está nos dando a oportunidade e nós, na maioria das vezes, estamos negligenciando. Sabe por quê? Porque nós não queremos ouvir o que Jeremias falou no final do capítulo. Que Deus traz castigo, traz justiça sobre o povo mau. Nós não queremos isso. Em nome de Jesus, está amarrado essa palavra, Lindomar. Eu quero dizer para você, abre teu olho, meu irmão. Deus tem falado conosco nesse tempo. Deus tem ministrado nosso coração. Eu não quero assustar você, eu quero que você entenda. Eu não acredito na teoria do vem pelo amor ou vem pela dor. Eu acredito que pela dor de Cristo nós viemos. Pela dor de Jesus Cristo nós viemos. E pelo amor de Deus nós também viemos. Então, se for essa a teoria, eu até concordo. Mas se for nossa dor buscar Cristo, não. Eu acredito na dor de Cristo na cruz. Por essa dor eu acredito que nós realmente podemos buscar a Deus. Eu quero então deixar essa palavra com você. Quero estar orando e pedindo a Deus que cada vez mais renove a nossa aliança com Ele, todas as manhãs. Querido, você entendeu o tema? Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. Deus castiga os rebeldes, mas Deus renova a sua aliança com aqueles que são obedientes à sua palavra. O renovo de Deus é uma nova aliança que Ele quer fazer conosco, através do Filho amado, Jesus Cristo. Mas eu e você precisamos entender isso, em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos mais uma vez nesse tempo, somos gratos pela tua palavra. Queremos que o Senhor nos ajude, Senhor, a entender, Pai, a tua palavra, cada dia mais, Deus. Nós ouvimos tantas informações, Pai, a teu respeito, ouvimos tantas informações sobre várias coisas, Deus, mas queremos ter um ouvido com filtro, Pai, com filtro que é o filtro do teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai, que só traga para as nossas vidas realmente o que vai mudar o nosso caráter, o que vai transformar o nosso comportamento, o que vai transformar nossa fala, nossa maneira de viver, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu oro nesse tempo pelos nossos pastores da comunidade, Pai.
pelos líderes desse ministério, pelo pastor Jonatas, Josênia, pelo pastor Sandro, pela pastora Alice, pelo pastor Padilha, pela pastora Adri e por todos os líderes dessa comunidade, Pai, que tem quebrantado seu coração, que tem orado, que tem te buscado, que tem realmente entendido, Pai, o propósito do Senhor de renovar essa aliança com o seu povo, Pai. Nós entregamos essa casa nas tuas mãos, entregamos a igreja nas tuas mãos, entregamos esse ministério nas tuas mãos, entregamos a nossa família nas tuas mãos, Pai. Mude a nossa maneira de pensar, Senhor, que as rebeldias do nosso meio, Pai, caiam por terra em nome de Jesus, e que o Senhor traga essa nova aliança, Pai, esse renovo sobre nossas vidas, para louvor da tua glória. Nós te adoramos nesse tempo, Senhor. Amém. Glória a Deus. Queridos jovens, Deus abençoe sua vida. Continuem se comunicando com a gente pela rede social. Nós falamos no grupo lá. Continue nos contatando. As gurias, falem com a minha esposa. Os meninos, chamem lá, vamos trocar uma ideia. E Deus abençoe a todos, tá bom? Estamos juntos. É os guri e as gurias. Renovo em Deus, na palavra. Glória a Deus. Amém. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu grandioso amor. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova